Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre 3 palavrinhas muito essenciais do ser humano, fazem parte do ser, da essência de cada um. Quanto mais natural for essas 3 palavrinhas, quanto mais integrada essas 3 palavrinhas estiver na essência, né, de cada um de nós, quanto mais essas 3 palavrinhas fizerem parte de nossas prioridades, nossas intenções, né? De quem somos, como somos, aonde e com quem estamos, mais essas 3 palavrinhas vai nos dar sentido à nossa vida, mais nós vamos sentir a vida passar por nós. E quando a vida passa por nós, quando ela nos faz sentido, é porque ela está passando pelo nosso coração, que é a maior fonte, né, de frequência, de presença, de energia positiva, de bem-estar, maior presença divina em nós, por nós e conosco. E são maneiras de nós exercitarmos também as nossas habilidades e formas de ser e estar em amor, que é a intuição, a gratidão e a gentileza. Porque primeiro a intuição é a voz da nossa alma, é o nosso canal direto com a fonte maior de amor, de vida, que é Deus, que é o Criador de tudo que há, que é tudo que há, né, em que a gente conhece de vida nesse planeta, nesse universo. Primeiro a intuição, porque quando silenciamos o nosso coração, quando estamos conscientes, né, de aonde estamos, como estamos, o que estamos fazendo, estamos nos colocando no agora, que é o momento mais importante, mais essencial de nossa vida. É onde tudo acontece, é onde tudo se manifesta. E quando eu dou voz a esse canal direto, né, que com a fonte divina e com todos os seres que auxiliam essa fonte divina, né, nós estamos permitindo, né, que essa conexão, que essas instruções, orientações ou mesmo habilidades cheguem até nós. Então eu costumo dizer uma frase que é: a vida começa pela respiração e ela continua pela inspiração divina. A inspiração ela é divina porque ela vem da fonte divina, ela vem do amor divino. Isso, Deus está em nós, nós estamos nele, então essa comunicação é o nosso canal, é um dos nossos canais, né? Além da comunicação, da intimidade, seja através da oração, seja através das meditações, seja através de nossas ações, nossas frequências de amor, nossas habilidades de amor. A gratidão, porque quando eu realmente vivencio um momento de gratidão, quando eu tenho ações de gratidão, a gratidão é o sentimento mais próximo que nós temos de sentir fazendo parte daquele momento, daquela situação, daquele ambiente, ou da vida, né, daquele lugar, daquela pessoa e de nós mesmos. É um ato também de conexão de amor a nós mesmos também, nos colocarmos em movimentos, em ações que geram essa sensação de pertencimento, né? Então, quando nós nos sentimos gratos, é porque, por exemplo, um exemplo diante do voo de uma borboleta, quando eu paro para observar, o ato de parar, de contemplar, de observar, me coloco em silêncio. Eu me trago para essa sensação dessa presença, desse momento, e a gente consegue escutar, né, esse som do amor.
esse som da vida, a gente consegue dar sentido, né, ao que nós estamos sentindo, vivendo, pensando, fluindo, né? E a gente consegue, através de ações diárias também de gentileza, ações diárias de gentileza, fazer com que essa gratidão seja manifestada, tá? Então, a gentileza, ela tem que ser, são canais, né, que a gente se coloca no lugar do outro, são ações, movimentos que a gente tem para com o outro, tem para com o ambiente, com a natureza, com os animais, com as relações que nós temos, né? Seja de família, amigos, trabalho. Essas ações de gentileza, elas é uma via de troca entre o meio e o outro e nós mesmos. Porque para mim ter uma ação de gentileza, ter um movimento, um ato de gentileza, aquilo tem que antes fazer parte de mim. Tem que fazer parte de quem eu sou, da minha alma, da minha essência, do que eu busco, do que eu valorizo, do que eu me conecto, do que tem real significado para mim. Porque a gentileza, ela só é uma gentileza quando ela é um ato, seja ele um ato materializado ou não, mas um ato que vem de dentro para fora, tá? Porque ela vem naturalmente. Então, quanto mais natural, quanto mais conectado à nossa essência, ao nosso amor, mais esse ato de gentileza, ele realmente tem ação de transformador e tem ação de movimentos de gratidão. Porque ela já existe em nós, já faz parte de nós, né? Do que nós sentimos, do que nós pensamos, do que nós valorizamos. E depois, quando esse ato de gentileza, ele tem uma intenção, né? Aí sim, esse sentimento de gratidão se manifesta e se retribui, se amplia, se transborda. Por exemplo, eu estava a caminhar com uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, e durante a caminhada essa pessoa viu uma latinha de cerveja no chão, e essa pessoa parou e catou a latinha de cerveja. Aí já é um ato, né, de consciência para com a questão do lixo no lixo, do meio ambiente, da questão do consumo. Mas a pessoa, além dela ter essa atitude, ela parou e fez um ato de gentileza, o que diferencia a gentileza de um ato corriqueiro do nosso dia a dia. Catar uma latinha e jogar no lixo, ou falar um bom dia para uma outra pessoa. Saiu do campo da obrigatoriedade e realmente se tornou um ato de gentileza e de uma intenção nobre, quando essa pessoa parou diante dessa latinha de jogar e disse assim: vamos tirar isso daqui, porque além de não ser o lugar certo, né, correto, alguém pode tropeçar, que é um lugar que as pessoas caminham, né, às vezes no escuro, não perceber, ou um animal, uma criança pode colocar a mão, o pé aqui, por ser latinha, por ter lá que está aberto, pode machucar, é um metal. Então, ele fez parte de todo aquele contexto, colocando, né, de uma forma natural, o seu sentir, né, a sua compreensão, o seu se preocupar, né, com o outro também, colocar, então, no caso de uma situação assim, de prevenir uma outra situação. Então aí é quando esse ato de gentileza realmente transbordou, né, para além de um ato de educação, de um ato padrão, de consciência, de lixo no lixo. Então, quando ele realmente fez parte, né, de um contexto, fez parte, e aí além de trazer para ele uma sensação, né, de bem-estar no que ele estava fazendo, para quem está ali junto, vivenciando, realmente se beneficia também dessa ação de gentileza, né? Então cria-se um canal, um fluxo, né, de frequências positivas de amor. E todas as vezes que nós deixamos a vida passar por nós, todas as vezes que nós nos priorizamos, nos colocamos em lugares, né,
de que somos importantes, essenciais, do que tudo aquilo que a gente reverbera, tudo aquilo que a gente conecta, tudo aquilo que a gente vibra, realmente passa pelo nosso sentir. Quando tudo isso realmente passa pelo nosso coração, essa frequência, o coração tem uma frequência assim, amorosa, gigante, muito forte, muito potente. Essa frequência ela é real, ela existe, ela tem ondas, né, eletromagnéticas, tem energia. Essa frequência ela se conecta às outras frequências das outras pessoas, dos animais, da natureza, de todo o universo. Forma uma onda gigantesca dessa frequência de amor. E essa onda, ela atinge a ponte maior, que é a ponte de amor, que é a ponte divina. E ao atingir essa ponte maior, essa frequência, ela reverbera em fagulhas de amor, e retorna para nós com todas as possibilidades que há de ser e de existir, de estar em amor, em maneiras, em formas ainda melhores do que elas já estavam antes de sair de nós. Então, 3 palavrinhas para hoje: intuição, gratidão, gentileza.